Olá, tudo bom? Meu nome é Lin e vou estar atuando junto com vocês na disciplina Informática Básica do curso de licenciatura em Matemática ofertado pelo Instituto Federal de Pernambuco na modalidade ensino à distância. Na disciplina vou ter o apoio de professores Adriano e Gliner, que irão atuar como tutores à distância. Esse material é somente uma apresentação, tá certo? Tem a programação semanal, do que a gente vai ver aí ao longo do curso, né? E esse quarto item aqui, se você der uma olhada na ementa, vai ver que lá fala do pacote do BR Office, que eu não vou usar, tá certo? Vamos usar na disciplina o Google Drive e suas ferramentas. E aqui eu vou explicar por quê. Então, seja bem-vindo, tá, ao curso. Espero que a gente se dê muito bem, né? Esse relacionamento à distância, mas com encontros síncronos, não é isso? E 2 encontros presenciais, além da avaliação. É importantíssimo, tá? Que qualquer dificuldade que você tenha, pergunte nos fóruns semanais. Então, por exemplo, semana que vem, né? A gente vai ver sobre o Google Drive. Então, se você tiver alguma pergunta, posta no fórum da segunda semana. Beleza? Não tenha vergonha de perguntar lá. Então, quanto mais perguntas, né, mais respostas, obviamente, vai ter lá e mais vocês vão ter ajuda aí para tirar as dúvidas. Porque se todo mundo ficar mandando mensagem, né, diretamente para o tutor, por exemplo, né, então acaba que a resposta que o tutor vai dar para um vai acabar também dando para os outros. E aí, se isso é feito no fórum, né, você pode chegar lá e já encontrar, né, isso, resposta para um monte de dúvida aí que outros alunos tiveram e que de repente, né, se você parar para pensar, vai perceber que, poxa, eu também estava com essa dúvida, né, só não percebi agora. Massa? Então, por favor, qualquer dúvida, posta lá no fórum, ok? Mas, é claro, né, você pode postar mensagens para o tutor, se for o caso, né, para o seu formador também. Então, aqui vocês estão vendo aí a foto, né, as fotos. Nossa, o QR Code leva para o nosso currículo Lattes, tá certo? Então, o professor Adriano vai atuar como tutor, né, de Palmares, tutor à distância de Palmares e Águas Belas, o professor Gliner de Limoeiro e Santa Cruz de Capibaribe, e eu, além de ser professor formador, vou estar como tutor de Santana do Ipanema, tá certo? Mas isso deve mudar, tá? Eu não acredito que mude para os outros, tá certo? Nem para Adriano, nem para Gliner, tá? Não, deve mudar para Adriano, porque a gente está contando com a chegada de mais um tutor, tá certo? Então a equipe vai aumentar aí 33%, né? Vamos ter mais um tutor. Então, vou fazer alguma redistribuição aqui de polo, tá certo? Então, é possível quando ele chegar, né, eu já não fique mais em Santana do Ipanema, mas obviamente eu continuo com um horário semanal, né, isso? Síncrono, mas aí pode ser que eu mude meu horário dependendo da disponibilidade do novo tutor. O que fizemos aqui, tá, foi distribuir de forma uniforme, né, nos turnos. Então, no final das contas, né, vão ser 2 horas no turno da manhã, 2 horas no turno da tarde e 2 horas no turno da noite. Beleza? Mas aí quando chegar mais um tutor aí, vamos ver como é que fica. O horário de Gliner não deve mudar, nem o de Adriano, tá certo? O meu pode ser que mude aí para se adaptar com o horário do novo tutor aí. Então vocês vão encontrar aí, né, Adriano online, tá certo? Nas segundas e sextas, das 4 da tarde, né, até as 5. O professor Glina estaria nas segundas, na noite da segunda de 8 às 9 e nas manhãs das sextas-feiras, tá certo? 10 às 11. E no meu caso, por enquanto, nas noites das terças, de 9 às 10 e nas manhãs das quintas, né, de 9 às 10 também, ok? Então, quem puder aí, compareça, né, nesses encontros para tirar dúvida.
Essa primeira semana, né, começou hoje, acaba no dia 30 de abril. Vocês vão ter mais duas gravações aí, tá certo? Um sobre o computador e outro sobre computação em nuvem. O Google Drive, né, isso é um exemplo de computação em nuvem, o próprio Gmail, né? Na segunda semana vou falar sobre licenças de software e vamos praticar aí o uso do Google Drive, principalmente para compartilhamento, tá? Na terceira semana, né, começar com documentos Google e vamos ter no sábado o primeiro encontro presencial, né, em Águas Belas e Santana do Ipanema. No caso de informática básica, né, vai ser de 10, desculpa, é isso mesmo, 10 a meio-dia, tá? No dia 11 de maio, né, que é o sábado dessa semana. Sempre é uma de quarta a terça, né? Na quarta semana vamos continuar documentos Google, espero que a gente consiga terminar e, né, começar apresentações Google. E nessa quarta semana vai ser no sábado, tá? Dia 18, o encontro presencial em Limoeiro, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe. No caso desses três polos, o encontro é de 2 às 4 da tarde. Na quinta semana, tá certo? Espero terminar apresentações Google e começar planilhas Google. E, né, no sábado dessa quinta semana vamos ter o segundo encontro presencial em Águas Belas e Santana do Ipanema. E aí seria no dia 25 de maio, sábado. Também, né, de 10 às 12, 10 ao meio-dia. Ok? Na sexta semana, espero que a gente consiga terminar em planilhas Google. E seria também o segundo encontro presencial, né, em Limoeiro, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe. Nesse caso, né, o sábado cai no dia 1º de junho, tá certo? O horário era o mesmo do primeiro encontro, 2 às 4 da tarde. A sétima semana a gente reserva para revisão, tá certo? Mais prática, né, se for o caso. E na oitava semana vamos ter a avaliação presencial. E no caso, né, todos, né, no mesmo dia. Né, sábado, né, isso dia 15 de junho, tá certo? Só o horário com uma hora de diferença, tá? Águas Belas e Santana do Ipanema vai ser de 8 a meio-dia e no caso de Limoeiro, Palmares e Santa Cruz de 9 às 1 da tarde. Quem perder por algum motivo, não é isso, a avaliação presencial vai ter a segunda chamada na outra semana. No caso, dia 22 de junho, que é o sábado, tá certo? O horário é o mesmo, né? Então, Águas Belas e Santana de Ipanema de 8 às 12 e Limoeiro, Palmares e Santa Cruz de Capibaribe de 9 às 1 da tarde. E, se necessário, né, isso, se a segunda a nota não for suficiente da avaliação presencial junto com as atividades, né, isso, do ambiente, então teria o exame final no dia 26 de junho. Ok? E no mesmo horário, tá? 8 às 12 em Águas Belas e Santana de Ipanema e de 9 às 1 da tarde em Limoeiro, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe. Bem, como eu tinha comentado com vocês, né, isso, se você observar na ementa, ela vai falar do BR Office. E o BR Office já não existe há muito tempo, tá certo? Você pode até pesquisar aqui no Google quando foi isso. Aqui, ó. 18 de março de 2011, não é isso? 13 anos atrás. Né? Fim da associação broffice.org. Beleza? Então, há 13 anos atrás, né? Que o BR Office não tem mais atualizações, né? Bem, lá em Vitória, eu sou professor do campus de Vitória, o que a gente usa no laboratório é o LibreOffice. Okay? Então, até antes da pandemia, né, isso, quando teve o lockdown, né, e depois as aulas passaram para o remoto, as aulas eram usando o LibreOffice. Mas aí foi no remoto
que eu percebi que a maioria dos meus alunos não tinham acesso a um computador tradicional. Opa, desculpem, eu deixei aqui o aberto, né? Pronto, aqui. Então foi durante a pandemia que eu percebi que meus alunos não tinham acesso a um computador tradicional, um desktop, né, um notebook, e que a grande maioria, né, estavam participando das aulas remotas usando um smartphone. Okay? E então, bem, não existe, né, apesar do LibreOffice ser um código aberto, né, open source, ele não tem implementação, né, programa para rodar em smartphone. Então você não tem LibreOffice para Android nem para o iOS, né, do iPhone. Okay? Então passei a ter um problema, né? Meu material era para o LibreOffice, que não fazia sentido eu tentar ensinar isso aos alunos em aula remota, onde o aluno não tinha acesso a um computador, um desktop, né, por exemplo. Então aqui vou mostrar para vocês, tá? Três slides, cada um com 2 gráficos, tá certo? De uma pesquisa que eu fiz com os alunos em agosto de 2020, né? Que no caso era, na verdade, o primeiro semestre de 2020, né? A gente passou um tempo sem aula, né? Isso. E aí, depois, quando passou a tela remota. E são 3 slides, porque o primeiro slide, por exemplo, são 2 gráficos, tá? De uma turma de primeiro período do integrado em agroindústria. Eu tinha algumas turmas, então eu peguei só uma delas, tá certo? A resposta somente uma delas, para vocês verem. O segundo, né, slide vai apresentar 2 gráficos, né, isso, de uma turma de primeiro período do subsequente em agroindústria. E o terceiro slide, né, é interessante porque vai ser dos alunos do curso superior em agronomia. Okay? Eu fiz várias perguntas, tá? Mas essas 2 aqui são as mais interessantes em relação ao fato dos alunos terem dificuldade, né, isso, em ter acesso a um computador tradicional, tá? Então, nessa turma aqui do integrado, 51 alunos responderam. Não sei exatamente qual é o tamanho dessa turma, provavelmente era bem mais do que isso aí, tá certo? Então, deve ter alguma quantidade de alunos aí que não responderam aí. Então, a pergunta foi, né, qual dos equipamentos você tem à sua disposição para uso? E aí eu pedi para eles marcarem todos que eles tivessem. Então, quem tinha um desktop, um notebook e um celular, por exemplo, né, marcaria as 3 opções. É por isso que a soma, né, vai dar mais do que 51. Então, 45 mais 11 já dá 56, né? Bem, o interessante aí, né, isso é que a grande maioria, né, 88%, tem acesso a um smartphone. Né, isso. 12 alunos, ou 23%, né, teriam um notebook para acessar e quase a mesma quantidade, né, um PC, né, um computador tradicional para acessar aí. E um aluno teria também um tablet, né. Mas não adianta você ter, por exemplo, um PC em casa, só que você não pode usar a qualquer hora, né? Então essa era essa segunda pergunta aí. Você pode usar equipamento da questão anterior sem restrição, isto é, equipamento, né, não é de uso compartilhado. Aí nesse caso, somente 74% e meio disseram que sim, pode usar a hora que quiser. 13, quase 14% disseram que não, né? Não pode usar na hora que quer. E quase 12% não sabiam responder essa pergunta aí. Então vejam que 74% é menos do que 88%, né? Então significa basicamente que os 45 alunos que disseram que tinham um celular à disposição, o celular na verdade não era de uso pessoal deles, né? Então era um celular compartilhado. Ok? Então até o smartphone, né, isso era compartilhado aí. No caso dos alunos do subsequente, né, do técnico de agroindústria, um pouco menos, né? 73% tinham acesso ao smartphone. Desculpe, mais, né? Porque tem um aqui que colocou o modelo do smartphone, né? Um Galaxy J4 aí. Então, 75%, né?
quase 76% teriam acesso ao smartphone aí. Um teria tablet, mesma quantidade, não é isso? Do integrado. 12 alunos, ou 29%, teriam acesso ao notebook. E somente 2 alunos, não é isso? Quase 5% acesso a um desktop, computador de mesa, né? E novamente, não é isso? Somente 70% podia usar no momento que quisesse, né, o equipamento. 22% não. Então 70% é menos, não é isso? Então no integrado era quase 75%, ok? E o não é bem maior, né? 22%, enquanto que o outro era 13%, não é isso? Então é consideravelmente maior, né? Quase 50% maior aí, do que esses 13 alunos que não podiam usar. A restrição é maior, né? Foi maior, né? Isso, os alunos dessa turma do técnico em agroindústria. E aqui vem o do superior. 52 alunos, eu acho que um a mais, né, do que o integrado, responderam ao formulário, né, o questionário. Nesse caso é bem maior a quantidade de alunos, né, que tem o smartphone, 96%. 4 alunos tinham tablet, antes era somente um, né, isso em cada turma daquela. Então aqui tem 4. 30% tem acesso a um notebook, é bem mais do que os outros. E, curiosamente, né, isso, somente 3 teriam um computador pessoal. Quase 6%, né? As outras turmas eram bem mais, não é isso? Não. O técnico tem menos, o integrado é que teria mais. Cadê? Sim. Quase 80%, não é isso? Teriam acesso ao equipamento a qualquer hora. Então esses smartphones também, né, seriam compartilhados. 17% não teriam acesso a qualquer momento. E uma quantidade que interessante não aparece aqui, né? Não sabe. Então aqui dá quanto? 96%, né? Então 4%, não é isso? Não saberiam responder aí se tem ou não tem acesso. Os outros são quase o dobro, né? 7%, aqui é mais do que o dobro, quase 12%, né? Então tá bom. Aqui, né, foi com essa pesquisa aí que resolvi que não dava mais, né? Então eu tive que inclusive aprender a usar as ferramentas do Google Drive. Confesso que nunca me preocupei em usar aquilo ali não. Sempre tive acesso a um desktop, né? Então nunca tive isso aí não. E inclusive eu tive até dificuldade, né, para poder fazer as aulas, tá certo? Da forma que os alunos estariam assistindo. Então foi quando eu descobri os emuladores de Android, né? Alguns de vocês talvez conheçam. Então tem o Nox Play, ou Player, né? E o Memo. Eu não sei se eu tenho instalado ainda. O Nox eu vi que eu tenho aqui. Ah, mas não vou conseguir. Não vou conseguir mostrar para vocês não. Virtualização, né? A virtualização que eu habilitei aqui não é compatível, não é isso? Com a virtualização que o Nox usa. Eu acho que eu tinha habilitado por causa do Ubuntu. Eu acho que eu instalei o Ubuntu aqui. Interessante porque eu acho que tem alguém que é compatível. Ah, mas eu acho que não está nesse Windows não. Eu acho que no Windows 11 eu instalei outro emulador de Android que é compatível com essa virtualização. Então, infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês aí não. Tento em outra aula. Então foi quando, né, inclusive as aulas, né, eu dava as aulas usando o emulador de Android, né, para tentar fazer o máximo possível parecido com o ambiente que a grande maioria dos alunos tinham. Mas aí eu tinha uma dificuldade enorme, eu não tinha Paint, né? Touch, não tem um touch, né? Então não tinha como dar zoom. E às vezes eu dava um zoom, né? E eu não conseguia tirar o zoom. Aí eu tinha que fechar e começar tudo novo. Mas aí eu tive que aprender, né? Isso, a usar apresentações Google, planilhas Google e documentos Google. Ok? Então, eu acho que é o que vai acontecer com algum de vocês, né? Isso, escola pública, né? Infelizmente, a gente acaba tendo esse problema, tá certo? Não tem equipamento suficiente para todos os alunos, né? Isso. E mesmo quando tem, muitos não funcionam.
A internet também às vezes é um problema, né? Isso. Aqui está algumas coisas, né? Assim, obviamente, né? Quanto maior a idade do aluno, né? Mais acesso ele tem a equipamento. Aqui embaixo, esse último item aqui. Alguns alunos comentaram que não conseguiam participar das aulas síncronas, né? Só assistiam a gravação porque o acesso à internet era muito ruim, tá certo? Ou o pacote de dados era muito pequeno, né? Para ficar 4 horas, 3 horas, 2 horas todo dia, né? Isso, assistindo a aula síncrona. Então algum deles só via a gravação na velocidade de 1,5, né? Isso que vocês costumam assistir aí as coisas do YouTube, né? Eu nem sabia que vocês faziam isso. Outro dia alguém comentou comigo. Tem gente aí que assiste, né, vídeo do YouTube em velocidade 2. Então, teve muito aluno que comentou, né, que a internet não era boa. Inclusive, tem alunos que não tinham equipamento nenhum, né? Eles estavam usando um tablet ou um smartphone que era cedido, né, pelo campus. E junto, né, com um chip que tinha algum pacote de dados aí. Então, né, o campus fornecia aí para alguns alunos poderem, né, participar aí das aulas remotas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok. Numa faculdade que eu estava dando aula, né, todos os alunos tinham computador, uma faculdade particular, né? E anda lá, ninguém nunca se queixou de nada ali não. E aí o motivo de usar o Google Drive, tá certo? Porque obviamente, né, além de estar disponível num celular, no smartphone, tá? Você pode acessar pelo navegador, não é conveniente, tá? Mas pode acessar pelo navegador do celular, né? Ou usar os aplicativos, né? Isso. Então você pode ir para a loja de aplicativos e baixar o Documentos Google, né? Planilhas Google, ok? Então eu espero que alguns de vocês façam isso, né? Ou todos, tá certo? No mínimo para ter a experiência, né, de como é usar esses aplicativos. Mas é óbvio que se você não tiver espaço no teu celular, então obviamente não vai ser possível fazer isso aí. Mas seria uma prática interessante, tá? Bem, assim, tanto o navegador, tá, quanto os aplicativos, eles têm a opção para você baixar o documento, a planilha, a apresentação, tá certo? Para ficar no modo offline. Então, sei lá, né? Você vai passar um tempo sem internet, mas gostaria de terminar algum documento. Então, você bota, né, o navegador ou o aplicativo no modo offline, aí ele baixa o documento, a planilha, você edita, né, mexe, e em algum momento, quando você tiver internet, sincroniza e ele, né, manda aí para a nuvem e salva no Google Drive, tá bom? Então, esse modo offline é interessante também, né? Então tá aqui o segundo item, né? Isso. Tentar obrigar as pessoas a aprenderem o LibreOffice, né, acaba se revelando meio inútil. Eles até aprendiam, mas nunca praticavam, por exemplo, né? E aí, lembra aquela faculdade que eu comentei, né? Todo mundo tinha computador e internet. Pois lecionei 15 anos nessa faculdade, tá? E só um aluno alguma vez veio falar comigo que usava o LibreOffice no dia a dia. Ele não usava, por exemplo, o Microsoft Office, né? Que a maioria usava. Ele usava realmente o LibreOffice. E aí, se eu não me engano, é porque ele também usava o Ubuntu, tá? Acho que esse aluno, o notebook dele, né? Era o Ubuntu. Ele usava o Ubuntu notebook. Mas nessa faculdade eu vi muitos TCCs, tá certo? Que foram escritos com documentos Google. E mais ainda, tá? Apresentações de TCC com apresentações Google. Então, era uma coisa interessante, tá? Muitas apresentações eram feitas com apresentações Google. TCC eram poucos, mas tinha alguns no documentos Google. A maioria realmente era no Word, né? Então a ideia, tá certo, é ensinar o recurso básico, tá certo? Marcador, numeração, gráfico, né, no caso de planilha, tá certo?
Então, são recursos básicos que basicamente todas essas ferramentas de produtividade, né, ou ferramenta de escritório, tem. E aí você sabendo, por exemplo, que existem colunas, né, isso, que dá para fazer um pedaço do documento em 3 colunas, por exemplo. E aí, mas você usa o Word. Então vai no Google e pesquisa, né? Google, colunas, no Word. Pronto, acabou-se. Aí você descobre como é que usaria, como faria, né, colunas usando o Word. Beleza? Então a ideia aqui é mostrar que existem alguns recursos que vocês podem usar. Por exemplo, slide mestre. Muita gente não usa, né? Mas é muito importante saber como usar isso aí. Bem, como vocês são matemáticos, né? Não há dúvida nenhuma, tá? Eu pelo menos não tenho dúvida nenhuma que o LaTeX, tá certo? Gera documentos muito mais bonitos, né? Belas fórmulas, tá certo? Uma formatação muito mais bonita do que os outros. Então, o Word, por exemplo, eu não consigo ver, não achar bonitas equações, né? Que você faz no Word, tá? Não tem comparação. O LaTeX é muito melhor. E existem, tá? Extensões para o documento Google, né? Plugins, tá certo? Onde você adiciona, né? Editores de equações onde você pode escrever, né? Em LaTeX, tá certo? Então tem 2 aqui, né? Que quem tiver curiosidade, tá certo? Pode botar aí. Quem tem um computador tradicional, tá? Windows, né? Linux ou Mac OS, o que eu recomendo é o MikTeX, tá certo? Tutorial tem à vontade, tá? Eu não vou, a gente não tem condições de falar sobre isso aí, tá? Sobre o LaTeX, mas cadê aqui? LaTeX tutorial. Então vocês vão achar um monte aí no Google, né? Overlap eu acho que é um plugin, tá certo? Para Android. Bem, tá aqui, ó, tutorial da USP, PDF, né? Um documento PDF aqui que tenta ensinar a usar LaTeX, um monte de vídeo no YouTube, não é isso? Então quem tiver interesse aí, tá certo? Esse caminho de novo aqui, né? Vamos ver aqui. Um editor, não é isso? Colaborativo, tá? Então várias pessoas, né? Podem editar simultaneamente um documento, tá certo? Esse é o preço, né? Para um usuário tem um teste gratuito por 1 ano, né? Bem, quem tiver interesse aí, dá uma pesquisada aí no Google e ver aí como é que usa isso, beleza? Eu me lembro de usar o bloco de notas, era o Windows, eu usava bloco de notas e prompt de comando para processar o texto, né? O texto não, o documento. Pois é isso aí. Então seja bem-vindo, tá? Tem mais 2 gravações aí para vocês, tá certo? Um sobre o computador e o outro sobre computação em nuvem. Então, novamente, tá? Não tenham vergonha de perguntar nos fóruns, tá certo? E a gente se encontra aí nas tutorias online, né? Nas síncronas. E espero que certamente nos encontros presenciais, né? Daqui a 2 semanas em Águas Belas e Santana do Ipanema. E daqui a 3 semanas em Limoeiro, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe. Ok? Obrigado então, seja bem-vindo e até a próxima aula.